Olá, queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você para meditar comigo, pensar, refletir comigo na palavra de Deus sobre a seguinte questão: por que sofremos? Para tanto, desejo ler Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, onde está escrito da seguinte forma: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O contexto de Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, que temos acabado de ler, trata de que Deus, o Supremo Ser, o Deus Criador de todas as coisas, depois de ter concluído a sua obra de criação, bem como ter também criado o homem, coloca-o em um lugar chamado de Jardim do Éden, ou Paraíso, para ali o homem desfrutar de todas as delícias e bênçãos que Deus havia reservado para ele. Deus lhe proíbe tocar em uma árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse para ele: porque no dia em que isto fizeres, certamente morrerás. Deus não estava se referindo somente ou tão somente à morte física, mas principalmente e primeiramente referindo-se à morte espiritual, que implica na separação entre o homem e Deus. Infelizmente, lamentavelmente, o homem decidiu tomar daquele fruto, comê-lo e assim desobedeceu a Deus, arcando então com as consequências dessa desobediência, que é o sofrimento. Portanto, o sofrimento existe por causa do pecado, por causa da desobediência que o homem praticou diante de Deus ao tocar naquele fruto proibido. Portanto, a Bíblia, como única fonte confiável de toda a verdade, nos afirma que a causa prioritária ou primária para o sofrimento do homem é o pecado. Por que o homem sofre? Por causa do pecado, por causa da desobediência a Deus. Podemos também destacar biblicamente algumas razões menores para o sofrimento, o que poderíamos chamar de razões secundárias para o sofrimento. Uma primeira razão secundária para o sofrimento é as escolhas erradas. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, versículo 7, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem plantar, isso também ceifará, isto também colherá. Uma segunda causa secundária para o sofrimento é o apego ao mal. A Bíblia diz no Salmo 34, versículo 16, a face do Senhor é contra os que fazem males, ou mal, para desarregar da terra a memória deles. Uma terceira causa secundária para o sofrimento são as fatalidades. E a Bíblia nos dá uma luz sobre isso em Eclesiastes capítulo 9, versículos 11 e 12. No versículo 11 a Bíblia diz que o tempo e a sorte ocorrem a todos. No versículo 12 a Bíblia diz que da mesma forma que os peixes são apanhados pela rede maligna e os pássaros pelo laço, da mesma forma os homens são enlaçados no mau tempo quando cai de repente sobre eles. Mas não posso terminar esta meditação, esta reflexão, sem trazer à tona ou à memória um tipo de sofrimento que é específico para o cristão. A Bíblia diz em João capítulo 16, versículo 33, palavras de Jesus: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em Atos dos Apóstolos capítulo 14, versículo 22, a Bíblia diz que importa que por muitas tribulações herdemos o reino de Deus. E em Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12, Jesus disse: Bem-aventurados sois vós quando mentirem, perseguirem e disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Portanto, existe um sofrimento específico relacionado ao cristão, que vem a ele só porque ele professa a fé em Deus, só porque ele ama as Escrituras, só porque ele procura obedecer a Deus e viver neste mundo pautado com base nas Sagradas Escrituras, se posiciona neste mundo e sociedade com base nas Escrituras Sagradas. Mas a Bíblia diz que o seu destino é o céu. Portanto, amado amigo, amado irmão, tendo em vista que toda a questão do sofrimento é por causa do pecado, ou se dá por causa da desobediência a Deus, o que precisamos fazer é nos reaproximar de Deus através do Senhor Jesus Cristo. Como ele mesmo disse em João
12, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deus quer nos dar de volta todas as bênçãos. E a principal de todas as bênçãos, que é a salvação, a vida eterna, através do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe você.